Participar do ritual chamado Santa Ceia para os evangélicos ou Eucaristia para os católicos nos tempos religiosos atuais farão com que você negue a Cristo. E o pior, farão também com que você peque diretamente contra o próprio Criador. Parece uma blasfêmia, uma loucura isso que eu estou falando nesse vídeo aqui. Mas eu vou lhe mostrar verdades que dificilmente vão contar para você. E quando falamos a respeito de padres, pastores, bispos, líderes religiosos, esses nunca irão lhe mostrar o que eu vou lhe mostrar aqui a partir de agora. Então, se você conhece alguém que participa do ritual Santa Ceia, comendo um pedacinho de pão com fermento, bebendo um copinho ali de vinho com suco de uva, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, dentro desses tempos religiosos, mande para essa pessoa esse vídeo aqui, pois escamas vão cair dos olhos de muitos para que comecem a conhecer o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo e a verdadeira sã doutrina. Quando falamos a respeito disso, temos que observar esse texto como base. 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 21. O texto diz assim: você não pode beber do cálice do Senhor e também beber do cálice dos demônios. Não pode ser participante da mesa do Senhor e também, ao mesmo tempo, não pode ser participante da mesa dos demônios. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não come o pão do Criador, o pão que te dá a vida eterna, verdadeiramente, ao mesmo tempo que também você quer comer o pão dos demônios. Por que eu estou lhe falando isso? Porque, simplesmente, esse ritual físico de comer pão e beber um copinho de vinho ali, um copinho de suco de uva, é, na grande realidade, um ritual pagão ao deus Mitra. Antes mesmo do próprio Cristo nascer, já existia uma religião a qual se fazia um ritual com pão e vinho, e essa religião chama-se mitraísmo. 300 anos mais ou menos após a morte do próprio Messias, 325 anos mais exatamente, no que chamamos de Concílio de Nicéia, o Império Romano resolveu ter uma ideia brilhante, entre aspas, para que eles pudessem levantar o império que estava em decadência e ganhar mais dinheiro, assim como controlar a população. O imperador Constantino resolveu unificar religiões pagãs com os ensinamentos do próprio Cristo. Ele, observando que quanto mais eles perseguiam e matavam aquelas pessoas que seguiam ao Messias, os quais chamavam de seita do Nazareno, ele teve uma ideia, pois, olhando, quanto mais perseguimos e matando, mais essas pessoas crescem, vamos então juntá-las com outras religiões pagãs, pois o povo está muito dividido. Assim temos uma coisa só e conseguimos controlar, se reerguer e ganhar mais grana. O que ele fez? Criou a religião universal. A palavra católica significa universal, e é aí que ele misturou as coisas de Cristo, os ensinamentos de Cristo, com coisas pagãs. E isso fez com que a mesa de demônios fosse misturada a partir desse momento com a mesa do próprio Criador. E é aí que a verdade, na história da humanidade, começa a ser escondida. O Messias chamou isso de grande apostasia. E se você não sabe o que verdadeiramente significa o pão que dá a vida eterna de Cristo e também o cálice do sangue da nova aliança, de forma simples. Cristo, ele veio até nós para nos ensinar ou nos introduzir, nos batizar no espírito, no espiritual. E assim, o que ele fazia? Ensinava com exemplos físicos coisas para nos mostrar as espirituais. O próprio Messias deu um exemplo quando estava celebrando a Páscoa judaica. 7 dias era uma ordenança para os judeus que se celebrassem durante esses 7 dias a Páscoa judaica no mês de Abib. Eles deveriam sacrificar um animal e comer alimentos como pães asmos, pães sem fermento. E foi isso que o Messias fez. Citando o exemplo dessa celebração, no último dia, ele mostrou que o pão que dá a vida eterna, que no caso é ele, o seu ensinamento, a sua palavra, deveria ser partido. E o cálice também, além de você comer o pão e beber o vinho, você deveria compartilhar. O que significa isso? O pão é a sua palavra, o seu ensinamento. Comer o pão significa que você precisa vivenciar a sua palavra. E partilhar significa que você precisa passar esse ensinamento ao próximo. Ele não estava mandando você fazer um ritual físico para comer pão e beber vinho, até porque, para o próprio Messias, o físico, a carne, nada importa. O
que vivifica é o próprio Espírito. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. E o próprio Cristo ensinou diversas outras coisas mostrando exemplos físicos para trazer o espiritual, que é o que realmente importa. Mas, quando o Império Romano unificou toda essa podridão do paganismo junto com os ensinamentos de Cristo pelos seus próprios interesses, as pessoas se desvirtuaram da verdade e entraram na grande apostasia.